A gente tem falado que não basta mudar o presidente, que a gente precisa também mudar a cara do Congresso Nacional. Mas você sabe o que significa Congresso Nacional? Então, nesse vídeo eu vou te explicar rapidinho e é bom que você saiba, porque além de voto para presidente e governador, você também vai votar para deputado estadual, deputado federal e senador, ok? Então, a Câmara dos Deputados e Senado possui deveres em conjunto, mas também tem atribuições bem particulares. E a junção da Câmara com o Senado é o que a gente chama de Congresso Nacional. Sabe aquela imagem de Brasília que todo mundo conhece, com uma copa virada para cima e outra para baixo, com um prédio bem no meio? Então, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o palácio, o lugar físico do Congresso Nacional, é formado por essas duas cúpulas. A menor, à esquerda, voltada para baixo, abriga o plenário do Senado Federal. E essa copa para baixo sugere, reflexão. O Senado, teoricamente, é tido como uma casa mais madura. Os seus membros, além de serem em número muito menor em relação à Câmara dos Deputados, também costumam ser bem mais velhos e possuem longas carreiras políticas. A cúpula maior, voltada para cima, é onde está a Câmara dos Deputados. E é virada para cima porque, teoricamente, reproduz uma ideia de abertura com relação às novas ideologias. Teoricamente, ou seja, retrata a ideia de representar o povo. Então, no nosso modelo de poder legislativo, a gente tem um sistema com duas casas legislativas. E nesse sistema, o início do processo legislativo se dá em uma das casas. E a segunda casa, portanto, tem o dever de revisá-la. Mas quem tem mais poder? Teoricamente, uma casa não pode deter mais poder que a outra, ok? A princípio, a existência da Câmara e Senado proporciona uma maior distribuição de poder. E sempre vai ser mais difícil influenciar duas casas do que apenas uma, não é mesmo? Teoricamente. Dessa forma, teoricamente, o sistema político não ficaria refém de um mesmo grupo. Então, a Câmara dos Deputados, com mais de 500 parlamentares, pode representar demandas mais específicas da população, tendo seus representantes eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O que seria esse sistema proporcional? Isso quer dizer que se leva em conta os votos que o partido recebeu e não só o que o candidato recebeu. O número de deputados por estado também é proporcional à sua população. Então, dessa forma, estados com maior número de habitantes acabam sendo privilegiados. Enquanto isso, os senadores, que não somam nenhuma centena de pessoas, cuidam de problemas mais gerais. O Senado Federal é uma casa composta pelos representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, ou seja, são eleitos os senadores que conseguem mais votos para si. O Senado Federal possui 81 vagas que são divididas igualmente entre todos os estados, de modo que cada estado possui 3 senadores, independente do tamanho da população. E os senadores são eleitos com idade mínima de 35 anos e para mandatos de 8 anos, com renovação de 1/3 das cadeiras em uma eleição e 2/3 nas eleições seguintes. Isso explica por que, em algumas eleições, você vê seu estado eleger 2 novos senadores, em outras apenas 1, entenderam? E mostra também a importância de você pensar bem em quem vai votar para senador, porque quem entrar vai ficar 8 anos. Compreende o poder que você está dando para essa pessoa? Então, as duas funções mais importantes da Câmara são legislar e fiscalizar. Os deputados e deputadas precisam estar atentos às demandas populares e devem procurar soluções legislativas que sejam benéficas para a população. Além disso, é função da Câmara cobrar as contas do Executivo Federal e autorizar a abertura do processo por crime de responsabilidade, o famoso impeachment. E o Senado possui algumas competências muito importantes, como aprovar a escolha dos magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, de presidentes e diretores do Banco Central, do Procurador-Geral da República e de embaixadores. E todos esses são nomeados pelo presidente da República. E, dentre outras coisas, avaliam periodicamente o funcionamento do sistema tributário nacional. Os senadores também podem elaborar projetos de lei a serem analisados e votados tanto no Senado quanto na Câmara. E assim como devem analisar, avaliar e aprovar ou rejeitar os projetos de lei de autoria da Câmara ou do presidente da República. Bom, eu espero ter ajudado e que você pense com carinho sobre tudo isso, porque a gente precisa mudar a cara do nosso Congresso Nacional. Como você deve ter percebido, o Brasil não está muito bem. E essas duas casas foram responsáveis em ter tirado a Dilma sem que ela tivesse cometido nenhum crime e ter mantido Bolsonaro por 4 anos, mesmo com todos os crimes de responsabilidade cometidos por ele. Entenderam?